Você tem uma missão, você é especial. Não existe outra igual a você, mulher. Deus te deu um coração quebrantado, adorador, cheio de amor. Diga que você não tem valor. Deus não errou quando Ele te criou. Isso eu não abro mão. Ser uma mulher vitoriosa. Ser uma mulher vitoriosa. Olá, 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 olá! Estamos na nossa aula de número 6. Seja muito bem-vinda, mulher vitoriosa, princesa de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Muito obrigada por você estar aqui. Eu espero que esteja atingindo o objetivo, que é comunicar, ajudar você a comunicar de forma mais assertiva, com propósito, com essência, tá? Não de forma aleatória, mas realmente com significado. E por isso nós estamos aqui ensinando o início de tudo realmente. O que precisa ser feito para que você comunique de forma correta? Então, a gente falou já lá nas primeiras aulas que é necessário para você começar da forma correta, tá? E aí você entender qual é o seu propósito, qual é verdadeiramente o seu objetivo aqui no digital, tá? Seja você mulher empreendedora ou não, seja simplesmente uma dona do lar mesmo, alguém que tem alguma missão dentro da igreja, tá? E de repente ainda não descobriu, tá? Então, independentemente do lugar onde você deseja estar, aqui a gente está ensinando os primeiros passos para você comunicar de forma correta, tá bom? No digital. E agora nós vamos compartilhar nossa tela aqui para vocês, tá? Para que vocês possam acompanhar o nosso conteúdo, ficar muito melhor dessa forma, né? Com a tela aqui, os slides, ok? E hoje a gente vai falar sobre como criar conteúdo simples, intencional e consistente. Isso mesmo. Estamos na reta final desse projeto, tá? E a partir desse projeto já tem outro em andamento, que é o nosso curso, como criar identidade visual mesmo, sem saber nada de design, e por aí vai, tá? Vai vir uns cursos aí, e eu espero muito por vocês lá nesse curso, tá? Que está sendo elaborado com muito carinho, realmente pensando em quem não tem conhecimento nenhum, tá? Mas eu não quero realmente dificultar nada, então por isso eu estou aqui para tentar facilitar ao máximo para você, tá? Para você destravar, sair assim desse nível de zero, tá? Para um conhecimento ainda que básico, tá? Para que ninguém realmente te enrole com relação a esse tipo de serviço, para que você saiba questionar, para que você aprenda a comunicar, para que você consiga avançar, sair realmente do lugar onde você está e alcançar novos voos mais altos, tá bom? A nossa mentoria, criadas para comunicar, ela é focada em mulheres, tá? Que desejam comunicar com propósito, ainda que não saiba qual é essa comunicação. E a gente falou lá no início das primeiras aulas o que é comunicação, a necessidade do autoconhecimento também. Falamos também sobre redes sociais, identidade visual.
Então, se você não acompanhou, volta lá às aulas, tá? Dá uma olhadinha e veja quantas vezes você achar necessário, tá bom? E o que que é criar conteúdo? Não é complicado quando existe clareza, intenção e estrutura. Na aula anterior, a gente falou sobre o que é conteúdo, tá? É tudo aquilo que você vê ali nas redes sociais. Ali tudo é conteúdo, tá? Só que ele é distribuído de formas diferentes e também em redes sociais diferentes, tá? Então, nessa aula, você aprende o processo mais simples para produzir o conteúdo que comunica a sua mensagem, respeita a sua identidade e gera conexão real com o público, tá? Então, eu vou te mostrar aqui como é que você vai fazer isso, tá? Criar conteúdo simples e intencional. Por onde que começa o conteúdo? Começa pela mensagem, não pelo design, tá? Ah, Helene, mas você falou sobre identidade visual lá na primeira aula, né? Depois do autoconhecimento, que é o primeiro de tudo. É verdade. Antes de você entrar no digital, você precisa ter definido a sua identidade visual. Porém, antes de tudo isso, você precisa saber qual é a mensagem que você vai passar, tá? Porque o design, ele vem a partir da mensagem, correto? Então, o que que você vai comunicar? Você precisa saber o que comunicar antes de pensar no formato. Porque o seu design, ele deve estar alinhado à sua mensagem, à sua comunicação. Então, se eu vou falar num texto sobre, por exemplo, como cuidar das unhas, então o meu design, a minha arte tem que estar relacionada a esse título, por exemplo, tá? Se eu vou falar de beleza, então eu tenho que falar, montar minha arte que é de forma relacionada a esse tipo de conteúdo. Então a arte, ela é um casamento aí, tá? O seu design, a sua arte, ele é um casamento junto com a sua mensagem, tá? Quando a gente fala de identidade visual, o primeiro passo que a gente falou lá atrás nas primeiras aulas, o que que eu quero dizer para você é que você precisa definir isso para quando você entrar no digital e quando você for colocar a sua mensagem, você já saber as suas cores, suas fontes, os elementos que você deseja usar, tá? Para que torne mais fácil esse processo, tá? E as pessoas já saibam quem é você, elas já saibam qual é o seu tipo de perfil, tá? E por aí vai. Então, o conteúdo, ele precisa ter clareza, conexão para gerar um resultado, tá? Nada de enrolação. A gente tem até um desenho aqui, né, no sentido de um gráfico mesmo, subindo, crescendo. A estrutura básica de todo o conteúdo. Ideia, o que você quer dizer. Primeiro você tem que ter uma ideia. Por isso a gente fala em planejamento, tá? Não tem como você criar conteúdo sem planejamento, porque fica tudo bagunçado, você se perde no decorrer dos conteúdos, você já não sabe mais o que está comunicando. Então, planeje realmente, se for, eu realmente eu trabalho com um planejamento de 30 dias, tá? Com os meus clientes. Agora, se você não tem clientes, se você vai fazer o seu perfil, independente se é empreendedora ou não, da mesma forma, você faça um planejamento para 30 dias, pelo menos, tá? Crie o conteúdo, crie mensagem, tá? Realmente coloque suas ideias aí no papel para um período de 30 dias. E aí você vai distribuindo ao longo dos dias em formatos diferentes nas redes sociais. Então, Reels, tá? Que são aqueles vídeos que a gente passa o dedinho lá e a gente vê vários vídeos. Feed, que são os posts, tá? Que tem o post estático e o post em formato de carrossel, que é aquele que tem várias páginas, tá? O estático é apenas uma página, tá? E aí também, gente, tem lives, né? Que eu acho que eu nem falei aqui. Live também ainda continua sendo um tipo de conteúdo, tá? É um tipo de ferramenta, digamos assim, muito necessária se você quer se posicionar e ganhar autoridade no Instagram, especialmente falando, tá? Então, intenção, porque o público precisa te ouvir. Você precisa deixar isso claro, tá?
E esse posicionamento, nós ganhamos a partir da identidade visual, realmente, tá? Porque ali você começa a se conhecer, né? Quando você vai escolher suas cores, quando você vai escolher suas fontes e você já fez aquela análise de autoconhecimento, você já começa ali a traçar o seu tipo de perfil. Portanto, você já começa a saber mais ou menos quais são as suas intenções com o seu público e que você deseja transmitir para ele, tá? Formato, use todos possíveis, tá? Sempre. Roteiro, comece começo, meio e final, que é a chamada para ação, que a gente chama de CTA, que é um resumo em inglês, tá? Mas que em português significa chamada para ação, tá? Que é aquele final que você pede para a pessoa realmente tomar uma ação. Fazer, por exemplo, curtir, comentar, salvar o conteúdo, me chama no WhatsApp, me chama no direct. Isso são as tais chamadas para ação, tá? Entrega, postar com clareza e objetividade. Nada de enrolação, nada de termos técnicos. Se você não tem um público voltado para aquilo que você faz, se você não tem um público na mesma área de você, sua, tá? Perdão. Então, assim, termos técnicos nós somente usamos quando nós estamos falando com pessoas da mesma área, tá? E quando é que acontece isso? Normalmente, quando acontece isso, dificilmente você está vendendo produto, tá? Dificilmente você está vendendo serviço. Mas você pode estar tentando vender um curso, uma mentoria, tá? Mas aí é nesse sentido quando a gente fala de termo técnico. Então, procure ser claro, procure ser objetiva, tá? Para não dificultar para o seu público e não fazer ele desistir aí do seu perfil, tá bom? Como gerar ideias infinitas, né? A gente tem até um cadeado aqui, ele está fechado, mas ele tem uma luz aqui, ele está querendo indicar que são ideias que vão destravar aqui, tá? Então, quais são as minhas dicas para vocês de gerar ideias infinitas? Perguntas frequentes do público, dores e desejos do cliente, bastidores, processos, histórias reais, o que você domina, erros e acertos na sua área. Então, aqui, anota aí ou printa essa tela. Quando chega aquele momento de você fazer um planejamento, tá? Você tem que ter ideia, tá? E aí, basicamente, é isso aqui, gente. É isso aqui. Você tem que saber as dores e desejos do seu cliente. E aí, como é que você faz isso? Você faz os stories para isso. Você vai nos stories, faz caixinha de perguntas, caixinhas de enquete, tá? E aí você vai fazendo o seu público interagir, ensinando ele a interagir com você, porque realmente, quando você cria um perfil do zero, você tem que educar a sua audiência, tá? No primeiro post que você colocar lá, no primeiro stories, na verdade, as pessoas vão até responder e tal, mas é muito pouco. Tá? Então, o que que você tem que fazer? É fazer com frequência isso, para que as pessoas comecem a perceber que tem alguém real ali, tá? E que responde, que fala, tá? E aí você vai responder essas perguntas, vai fazer um vídeo, colocar lá, tá? Você pode usar imagens também, tá? E aí você vai ensinando a sua audiência a interagir com o seu perfil, tá? E dessa forma elas vão interagir também depois lá no seu feed, tá? Com os vídeos, com tudo que você fizer ali, tá? Então mostre bastidores, tá? É, o processo, né, que você faz para fazer determinada coisa, tá? Arruma ali o seu cantinho, mostra mais ou menos como é que faz, dá uma cortada nos vídeos para deixar aquela curiosidade, que é o gatilho da curiosidade, é muito importante também, tá? Mostre histórias reais, tá? De feedbacks, por exemplo, que seus clientes dão, tá? De mostrar de resultados realmente. Peça para os seus clientes gravarem vídeos falando sobre algo que você fez para eles e que deu super certo. Então, histórias reais, basicamente, é isso, tá?
E aí, trazendo para pessoas sem serem empreendedoras, a mesma forma, tá, gente? A mesma forma. Aí você tem que avaliar o que que você está comunicando, tá bom? O que você domina, tá? Então, mostre também o que você domina, erros e acertos na sua área, tá? É muito legal aqueles vídeos também de, realmente no Reels, mostrando, é que saiu a tela aqui, gente, rapidamente, mostrando erros de gravação, tá? É bem legal. Então, é esse tipo de ideia aqui que eu trouxe para vocês, tá? Com isso aqui, vocês conseguem criar muitos e muitos conteúdos, tá? Mas procure sempre seguir uma linha editorial, que é o que a gente chama de roteiro, tá? É um roteiro. Você começou a falar de determinado assunto, tá? E você vai discorrendo ele, distribuindo ele em formatos diferentes, tá? Então, é onde fala ali com início, né, meio e fim, tá? Você tem que dar um início no conteúdo, né? Faz um título, faz uma legenda, depois vem num carrossel, explica melhor, tá? E você dá uma aula ali básica. Depois você vai no vídeo do Reels e faz aquele exemplo, tá? E aí você vai para os stories pedindo para que as pessoas interajam com esses conteúdos todos, tá? Então, isso é um roteiro, dar continuidade àquele assunto e fechar ele em determinado momento, em determinado conteúdo, porque você não vai ficar falando o resto da vida no mesmo conteúdo. Aí depois você volta, tudo de novo, falar sobre um novo conteúdo, segue um roteiro e aí termina ele em algum momento, em algum dessas ferramentas, tá? A regra de todo conteúdo simples, qual é? Ter uma ideia por post. Gente, tem gente que faz assim, que é um monte de coisa num post, enche um post estático de texto. Ninguém vai ler, não adianta, ninguém vai ler, tá? Não vai ler. O post estático, ele é basicamente título e subtítulo. Aí você discorre na legenda, tá? Então, gere curiosidade, use o gatilho da curiosidade, tá? Isso é neurociência, isso é neuromarketing. Gatilho da curiosidade. Ele é uma ferramenta espetacular. Todo mundo é curioso, mesmo que diga que não, especialmente as mulheres. Não é? Somos curiosas, eu acho que é da natureza da mulher. Aí a gente já quer se programar, porque a gente tem uma rotina e a gente quer estar preparado para o que vem pela frente. E a gente é assim, né? Em geral, a gente é assim. Se você não é, comenta aí, porque eu quero saber qual é a sua estratégia. Tá? Então, uma mensagem por vez, tá? O seu CTA, que é aquela chamada para ação, seja objetivo. Não peça vários CTAs nunca em nenhum conteúdo, porque você não vai ter nenhum, tá? Então, uma só CTA. Se você fez um post estático, veja qual é o tipo de CTA que mais se relaciona com esse conteúdo. Tá? Então, se é para curtir, pede para a pessoa curtir. Se for para a pessoa salvar, pede para salvar. Tá? Mas normalmente salvar é mais relacionado a conteúdo do carrossel, tá? Compartilhar vídeo de Reels, tá? Então, cada uma dessas ferramentas tem algo que combina mais, tá? Que dá mais resultado nessas CTAs. Sem excesso de informação, é o que eu falei. O menos é mais sempre, tá? Seja na identidade visual, seja na criação de conteúdo em qualquer lugar no digital, tá? Porque é um conteúdo, é assim, o digital, ele atrai muito a gente realmente por essa questão da curiosidade. Você vê, você lê um post e ele te gera uma intenção, ele tem uma intenção aí, que é fazer você ler aquele conteúdo. Então, ele dá uma mensagem, assim, de cara, e aí você quer ver o conteúdo, ou o vídeo, enfim, não é? Então, mas isso acontece quando você tem pouca informação. Porque se já vier falando tudo ali, acabou a curiosidade. Acabou, e aí não tem mais gatilho, não tem mais nada, tá? E resultado, você nem leu, você nem curtiu, você nem fez nada, tá? Porque realmente não instigou esse outro lado de conhecer mais, de saber mais sobre aquilo.
tá? Então, menos é mais, tá? Detenha-se realmente no básico e essencial, tá? Além, claro, da, da combinação de design sempre com aquele conteúdo que você está criando e formando ali, tá? Então, o visual limpo, ele ajuda na retenção. O que que é a retenção? Pegar para si, né? É realmente você segurar aquele conteúdo com você. Quando existe isso, tá? O algoritmo entende que aquele conteúdo é relevante, que aquele conteúdo tem qualidade e por isso ele vai entregar ele para mais pessoas, tá? Ele trabalha muito com essa ferramenta com essa questão de valor, tá? De algo que tenha valor, que tenha sentido, propósito, tá? Para que mais pessoas tenham conhecimento daquilo. Se é bom, então eu devo compartilhar, né? Não é assim? Exatamente isso. Então, quando você for fazer o planejamento, também detém a esse tipo de situação em que o seu conteúdo, você analisando ele, tá? Você entende que esse conteúdo vai ajudar as pessoas a segurarem para si, tá? Salvarem o conteúdo, compartilhar, comentar. E aí fazer com que a ferramenta, os algoritmos, entreguem ele para mais pessoas. E com isso aqui, quando há isso aqui, há também muito ganho de seguidores, tá? Há mais interação nos conteúdos. Então, realmente, crie um conteúdo com propósito, tá? Não crie de forma aleatória. Nada aqui que eu tô falando para você, gente, pode ser de forma aleatória, porque senão não tem resultado. Por isso que nós estamos aqui para falar de propósito, tá? O que realmente conecta. Vamos lá. Autenticidade, clareza, vulnerabilidade equilibrada, vida real, transformação, propósito alinhado ao conteúdo. Tá? A gente tem até uma imagem aqui em que o mundo sai do computador aqui e ao redor tem várias ferramentas aqui, né? Tudo isso está conectado a o que você deseja transmitir, o que você deseja comunicar no digital. Tá? Então, o que que ele quer hoje de você, atualmente? Na verdade, ele sempre quis isso, tá? E por isso que eu trouxe tudo isso aqui para vocês, porque eu já vi muitos guris falando horrores, tá? Vivendo daquela coisa de algoritmo, algoritmo, algoritmo. Fizeram vários cursos e venderam, inclusive, tá? Para falar de algoritmo. Quando, na verdade, tá? Isso aqui é o que ele sempre quis, tá? E eu posso falar isso com propriedade, porque eu já estou 5 anos aqui no digital, tá? E eu já vi muita coisa. E eu entendi que, na verdade, é isso aqui que ele quer só. Ele sempre quis autenticidade, ele sempre quis clareza, ele sempre quis vulnerabilidade equilibrada, ele sempre quis vida real, ele sempre quis algo que mostrasse transformação, propósito alinhado ao conteúdo, tá? Ele sempre quis isso, gente, sempre. Isso é uma característica. E muita gente não sabe. Fica criando conteúdo de forma aleatória, jogando para o alto, para o espaço, para ver no que vai dar. Quando, na verdade, a única coisa que você precisa é realmente ter frequência, ter planejamento, tá? Isso aqui. É isso aqui. Printa essa tela, salva aí, gente. Copia, vê quantas vezes você quiser. Mas é isso que ele quer de você, tá? Seja autêntica, tá? Seja clara, objetiva, para de enrolar, querer falar um vídeo de, nossa, horas. Não vai adiantar. A rede social, ela veio para facilitar a nossa vida. Hoje a gente compra muita coisa pela internet a partir de um conteúdo que a gente viu. E se a gente viu e gostou, possivelmente é porque ele já trouxe tudo isso aqui para gente, tá? Ele já trouxe tudo isso aqui para gente. E ele já resolveu as nossas dores que a gente falou no slide anterior. Tá? Então é isso, gente. Foque nisso aqui, tá? Autenticidade, vida real, clareza, transformação, algo que venha realmente transformar a vida das pessoas.
e tenha sempre um propósito alinhado ao conteúdo. O seu propósito, tá? Como marca ou como uma comunicadora, tá? Alinhado ao seu conteúdo, porque se não tiver, não faz sentido, porque as pessoas vão perceber que o que você está tentando falar não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com você. E por isso a gente falou do autoconhecimento. Vocês estão entendendo o quanto é importante viver esse processo até aqui? E porque foi necessário a gente caminhar com tudo isso antes, falar sobre tudo isso antes, porque senão vocês não iam conseguir entender isso aqui agora, tá certo? Então, como manter consistência? Tudo aquilo ali se faz necessário que vocês tenham consistência, tá? Porque quanto mais, é aquela coisa de repetição, quanto mais a gente fala de tanto ouvir, a pessoa acaba decorando. É igual música. Música, tem umas músicas que chamam de chiclete, usam esse termo, porque ela é tão repetitiva que ela entra na cabeça e não sai. Você está tomando banho, você está lembrando da música. Você está fazendo a comida, você está lembrando da música. Você está passando roupa, você está lembrando da música. Você está cuidando das crianças, você está lembrando da música. Quantas vezes não aconteceu isso comigo? E eu tenho certeza que aconteceu com você também, não é? É isso, é isso. Consistência é aquele conteúdo que vai ficar na mente da pessoa e ela não vai esquecer nunca mais. Mas para isso você precisa definir três pilares de conteúdo, tá? Então tenha um dia da semana fixo para criar, porque isso também já entra no planejamento, tá? De 1 a 2 dias, porque depende da sua quantidade, né? Então, tenha dias fixos para isso, tá? De preferência, aquele dia que você supõe que é o mais criativo, tá? Que você está mais inspirada, porque se você pegar um dia que você não está inspirada, você não vai conseguir fazer as suas ideias fluírem da forma mais assertiva possível, tá? Isso é muito importante. Todas nós temos dons e talentos, tá? A gente já falou sobre isso. Você tem, eu tenho certeza, tá? Inclusive dom de criar, tá? De criar. Porque, gente, criar é algo que precisa ser trabalhado, precisa ser realmente investido. Você precisa praticar, tá? Você precisa praticar. A gente vai para academia, umas para emagrecer, outras para ganhar massa muscular. Ambos os resultados só acontecem se a gente praticar, não é isso? Aqui também, tá? Quanto mais você pratica, mais você tem ideias e mais você desenvolve melhor, tá? Os seus textos e também designs, tá? Use modelo base para carrosséis e vídeos. Tenha padronização. Isso é brand é uma palavra em inglês, né? Que significa que você tem que aí ter resumindo, ter um padrão, ter uma sequência, tá? Ter uma sequência, tá? Um roteiro, tá? Seguindo a mesma identidade visual. Mesmas cores, mesmas fontes, mesmos elementos, sempre, sempre. Porque isso são gatilhos que fazem as pessoas memorizarem a sua marca, memorizarem você comunicadora ou memorizar você marca, tá? E toda vez que ela vê isso em algum lugar, ela vai saber que é você, tá? E isso vai fazer com que ela fale de você para outras pessoas e outras pessoas cheguem até você, entendeu? Então tem que manter isso, tá, gente? Vídeos, mantenha padrões em vídeos, formatos de vídeos, tá? Porque é aquilo que a gente já falou, de tanto repetir, a pessoa vai acabar pegando, tá? Vai reter isso aí para ela. Planeje sempre antes de produzir, é o que a gente já falou. Salve ideias no bloco de notas. Então, você está naquele momento que você está fazendo criação de conteúdo, e aí, ande sempre com um bloquinho, porque as ideias, elas são assim, gente. Olha, eu estou falando tudo que eu faço, tá? Para vocês. E, gente, isso é a chave de ouro que eu estou dando aqui, ó. Essa chave aqui, ó. Essa chave. Ande com bloquinho de anotação no celular, no papel mesmo, caneta. Inclusive, se você quiser papel e caneta, fale comigo, designer gráfica.
Ó, é isso, porque as ideias elas surgem assim, naturalmente, tá? E tem que ser natural mesmo, porque quanto mais natural, mais autêntico, tá? O conteúdo é, e aí com mais valor ele tem, tá? Então, o que que funciona hoje, tá? Aí eu vou te dar ferramentas aqui, assim, é chave de ouro mesmo, gente. Não tinha como eu usar outro desenho aqui, tá? Por quê? Isso aqui é o que funciona hoje, tá? Porém, aquilo que eu falei para vocês antes é o que é padrão, tá? É o que é essencial. Você sabendo aquilo ali, você aplicando aquilo ali, você já vai ter isso aqui, ó, fácil de fazer, tá? Muito fácil de fazer. Então, o que que funciona? Conteúdo útil, tá? É conteúdo que ensina algo. E aí, esse conteúdo relevante que ensina alguma coisa gera o salvamento, tá? As pessoas vão salvar esse conteúdo e quando elas salvam, né, os algoritmos entendem que o conteúdo é de valor, tá? E aí ele entrega para mais pessoas. Conteúdos rápidos, entrega a mensagem em poucos segundos. Então, você quer fazer o anúncio de alguma coisa que vai acontecer, uma live, por exemplo, rapidinho. Faz um vídeo ali e entrega a mensagem, tá? E deixa aquele gatilho da curiosidade para a pessoa ir lá no seu perfil, seguir, comentar e acompanhar você. Conteúdo autoral, frases e ideias suas, não copiadas, tá? Se você é desse tipo de perfil, de criar conteúdos autorais, motivacionais, enfim, faça isso com as suas próprias ideias. Por isso que eu disse, ande sempre com papel, caneta e bloco de notas do celular, para a ideia que surgir, você já anotar e depois transformar isso em um conteúdo, tá? E muitas vezes, uma única ideia gera vários conteúdos, tá? Seguindo aí um roteiro, tá? Conteúdo real, que a gente já falou, bastidores, a rotina de verdade, o conteúdo simples, visual, limpo e direto, tá? Printa essa tela para a gente não perder muito tempo aqui. Copia aí, vai escrevendo, tá, gente? Conteúdo estratégico, conteúdo que gera conversas, mix de formatos, consistência de mensagem, tá? E mix de formatos use todos os formatos, tá? Então, ele te dá essa possibilidade. Então, você tem que usar, porque quanto mais você usa, mais chances, né, de mais pessoas virem para você, mais público vir para você, tá? Porque cada um, às vezes, quer um tipo de formato diferente. Às vezes, o feed para ele ali o post estático já resolveu o problema dele, a dor dele, mas para outros, ele precisa de mais explicação. Aí ele vai para o carrossel. E outros vão para os stories, porque realmente quer saber quem você é. Fez aqueles conteúdos lá, mas ele não te conhece. Então ele vai lá para os stories, que é para ver, tá? E é isso, e a consistência de mensagem, repetir o que você quer, que lembrem, é o que eu já falei, repetição. Repetição para você tornar algo que você deseja que as pessoas saibam, né? Através desse gatilho aí da curiosidade e da repetição, tá, gente? O que não funciona mais, tá? Aí eu trago para vocês aquilo que muitas pessoas ainda fazem e que não estão tendo resultados porque não funciona mais, tá? Acabou esse negócio e vida que segue, tá? O que era viral acabou. Agora, sobre retenção, realmente conteúdos que as pessoas retêm, guardam para si, tá? Que tenham mensagem e que transmitam valores, tá, gente? Publicar não é só para assumir, é o que eu falei. Tem que ter um planejamento, porque não é assim do nada você chega, faz o conteúdo, sai correndo. Ah, viu o negócio na televisão, viu o negócio na internet, vou fazer, vou lá e posto. Não, não faça assim. Planeje realmente, porque o planejado é o que dá mais certo. É um conteúdo com propósito, com essência, tá? Com finalidade, com intenção. É isso que a gente quer ver lá nas redes sociais, lá no digital, tá? Posts de qualquer pessoa, sem identidade, sem contexto. Aí é o que eu falo para vocês. É identidade visual, tá vendo? Sem contexto, porque esse aqui, ele fez um post do nada. Tá? Ele pegou lá e falou assim: eu vi isso aqui, vou colocar também. Aí vai lá e coloca.
tá? E aí ele não tem personalidade, porque ele já pegou uma coisa de alguém e tentou transformar em outra. Você pode até pegar a ideia de alguém, a ideia, tá? E transformar no conteúdo para você. Mas quando você vai fazer isso, você tem que saber fazer, porque senão você acaba copiando, tá? E copiar não é legal, além de ser uma questão que caminha aí para o lado jurídico de cópia, né? E não pode, gente, plágio não pode, é crime, tá? Então, tomem cuidado com isso, inclusive copiar desenhos, tá? Digital. Procurem sempre ter a essência de vocês, e por isso que a gente fala do autoconhecimento e identidade visual, sempre lá no início, para você entender já. E aqui, né? Aqui você já é você. Eu creio que se você chegou até aqui, essa aula, você já entendeu quem você já sabe o que você quer comunicar, tá? E aí você vai fluir melhor, tá? Então, exemplos, frases prontas, listas copiadas, tá? Motivação vazia, né? Você quer motivar, mas aquela mensagem que você colocou ali não tem propósito nenhum. Então, tá? Não mudou a vida de ninguém, então esquece, não vai ter resultado nenhum. Muito pelo contrário, esse tipo de situação vai fazer o seu conteúdo ficar travado. Então, toma cuidado com isso, porque quando seu conteúdo trava, tá? Aí eu falo que eu já tive experiência com isso. Ele demora até 3 meses para ele poder alavancar novamente. Só que isso só vai acontecer se você começar a fazer um planejamento e começar a postar com frequência e com qualidade de valor e com roteiro, tá? Então você vai ter que fazer tudo isso que eu já falei aqui, tá? Para poder destravar. E aí demora, gente. Aí são quase 3 meses para acontecer isso, tá? Para ele entender que você está ali e que você começou a fazer o que é certo. Textos longos que não dizem nada, tá? O público sente falta da verdade e da originalidade. Então, aquilo que eu falei antes resume tudo isso aqui, né? Então, um resumo da nossa aula. Criar conteúdo é um processo. Entenderam? Entenderam por que que não tem como, gente, eu falar para vocês ou dar curso para vocês sobre qualquer outra coisa de social media, marketing, design, identidade visual, logotipo, sem vocês viverem esse processo aqui? Porque se eu chegar lá e fazer, como tem muita gente que faz isso, tem muitos cursos assim, inclusive eu já fiz cursos assim, tá? E que eu esperava, e no fim eu tive muito pouco, né? Porque, na verdade, não tinha esse processo, tá? E não vinha ensinando o que, que era cada situação dessa, identidade visual, eu não sabia para que, que era esse autoconhecimento, eu não sabia que funcionava nada disso. Então, isso aqui é um processo, tá? É como na vida da gente, a nossa vida é um processo para sermos quem somos ou quem desejamos ser, nós vivemos um processo, tá? E aí ele inclui sofrimento, muitas vezes, dores, tá? A gente cai, a gente levanta, a gente chora, a gente aprende muito, a gente estuda muito ou não, depende de cada um. Mas tem tudo um processo, tá? Tem a questão familiar também, que influencia e muito, tá? A questão de familiar que apoia aquilo que você está tentando estudar, tentando ser, tentando fazer. Tem muita influência. A nossa fé também tem muita influência, tá? E tudo é um processo. Sem o processo, a gente não é nada. E por isso que aqui precisou ser dessa forma, tá? Para que vocês vivam esse processo e aí vocês passem a transmitir a mensagem com intenção, com formato, com roteiro e dar uma entrega muito mais assertiva para as pessoas, tá? Não preocupe-se apenas em vender, tá? Em falar. Se preocupe-se também em entregar algo para as pessoas. Elas querem hoje, sabe? Ouvir você. Elas querem saber que você está ali, elas querem esse aconchego do contato, sabe?
com clareza tudo fica mais simples. É simples assim. Com clareza tudo fica mais simples, mas é necessário viver o propósito, tá? É necessário viver o processo, tá? E pode ser que agora você não esteja entendendo o processo que você esteja vivendo, mas eu sei que você vai entender mais tarde, daqui a alguns dias, daqui a alguns meses ou anos, tá? Porque há um tempo determinado para todas as coisas, tá? E o Senhor, ele diz para a gente que nós somos mais do que vencedores, porque ele já venceu, tá? Então você é, no mínimo, princesa, porque você é filha do rei, eu creio, tá? Então eu estou trazendo isso aqui para que vocês possam viver esse processo, e eu espero estar trazendo isso aqui da melhor forma, vocês possam estar compreendendo, tá? E se tiver alguma dúvida, mais uma vez, sempre falo no final dos vídeos, me chamem, tá? A gente faz um conteúdo só para você, um bônus aí, tá? Para tirar todas as suas dúvidas, tá? Isso também vai agregar para a gente também, porque a gente também aprende. Toda vez que a gente cria vídeo aqui, cria conteúdo, a gente aprende, tá? E eu sou muito grata por isso, tá? Porque eu vivo de processo, gente, eu vivo de processo, eu vivo em constante aprendizado, tá? E eu não estou falando só de estudar, porque isso eu realmente é, é meu mesmo, eu vivo estudando, vivo fazendo curso, vivo fazendo, porque eu entendo que nunca é demais, tá? O mundo ele está em constante mudança, tá? Nós estamos vivendo uma era totalmente digital, então, se não nos prepararmos para isso, realmente ficaremos fora não só do mercado, mas também com relação aos nossos filhos, às pessoas que estão à nossa volta também. Não haverá mais tanto relacionamento assim, porque a gente não vai estar falando a mesma língua. Então, é importante estarmos sim atualizados com tudo, tá? Mas não é só na questão de estudo, é na questão de aprendizado, vivência mesmo, tá? Relacionamento, pessoas, tá? É sobre isso. Então, que Deus abençoe você. Você é vitoriosa. Faça os exercícios, responda a tempo, porque nessa semana nós teremos a nossa última aula e certificação para quem entregou todos os exercícios, tá? E para quem também dê uma passada aí no resumo das aulas, porque o resumo das aulas também são bem importantes, tá? E no final do curso é que eu vou entregar para vocês, tá? Os endereços, os links, tá? Os bônus aí sobre as ferramentas que eu utilizo, tá? Para trabalhar com tudo isso aqui que a gente falou, tá? E até mais, tá? E até muito mais do que a gente ainda nem viu aqui, porque tem coisas que só no curso mesmo, tá bom? Então, grande beijo e até a próxima aula, a aula de número 7. Tchau, tchau, gente.